agora é tempo de conversarmos com o advogado Marco Bian. O tema de hoje é direito à habitação. Você não sabe, tem dúvidas? Fique atento porque esta conversa vai ser do melhor. Marco, muito boa tarde. Bem-vindo de volta. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, Marco. Vamos falar sobre o direito à habitação. Ainda bem. Não é? Ainda bem, é tempo de frio aqui em Portugal. Há imensa gente aí que não sabe, mas se calhar tem direito à habitação ou ocupação. Juntamos aqui os dois, pode ser? Muito bem, sim, podemos Eu não falar. sei, nem sei se Está a ocupação relacionado. é um direito, não é? Está relacionado. É? Mas é um direito? É considerado? O direito à ocupação é uma coisa complicada, não é muito líquido. Tem que ver com o quê? Tem que ver com o direito à propriedade. É um direito que e até a lei prescreve como um direito de usarmos a coisa conforme nós entendermos, de uma forma quase ilimitada. Mas, na verdade, não é assim. A lei tem outras normas, nomeadamente normas de abuso do direito, que condicionam o direito à propriedade e obrigam a que a propriedade tenha uma finalidade social. Por exemplo, uma pessoa que tem um imóvel abandonado, Sim. pode-se entender que haja aí uma certa limitação ao seu direito à propriedade. Mas o que é que está prescrito na lei a respeito da ocupação? Primeiro, a ocupação é ilegal e pode até ser um crime. A pessoa não pode chegar e ocupar a casa de alguém. Casa, claro. Houve um período em Portugal em que era lícito, no chamado período revolucionário em curso. Uma das características desse período era o direito à ocupação, em que se previu na lei que se podia ocupar certas casas em certas circunstâncias, e isso marcou um período em Portugal, esse direito à ocupação. Fora disso, o direito à ocupação depende do quê? Depende de ser uma casa que está abandonada. O que é considerado abandonado, por exemplo? Abandonado é no sentido de não estar a ser, de perceber que não tem um dono. E aqui o critério tem muito a ver com perceber que não tem um dono, porque se tiver um dono, poderá haver responsabilidade civil, nomeadamente o tempo que se estiver a usar aquilo, o dono chega e diz: olha, o tempo que tiveste a usar, eu vou exigir em tribunal que me indemnizes porque tiveste a usar grátis uma coisa que era minha e que eu mereço ser ressarcido do tempo que usaste. E, havendo esse dono, ainda pode correr o risco do dono fazer uma queixa, porque é crime se houver queixa. Se não houver queixa, não é crime. Não é crime, ok. Então, Portanto, a ocupação depende disto. A ocupação, por exemplo, claramente nós conseguimos perceber à primeira vista que aquele imóvel está abandonado, ou melhor, o abandono. Se a pessoa, e o direito à ocupação também tem uma outra vertente, que é, se a pessoa ocupa um imóvel cujo dono, durante 15 ou 20 anos, em determinadas circunstâncias, nada diz, a pessoa torna-se proprietária desse imóvel. Uau! Deixa-me começar a pesquisar. O direito à ocupação tem a ver com isto, portanto não é muito líquido. O que não falta em Portugal são casas abandonadas, não é? O direito à ocupação tem isto, não é muito líquido, de certa forma é um risco, digamos assim, porque é um risco mesmo de crime. Sim. Portanto, se a casa estiver efetivamente abandonada ou se o dono estiver longe e não estiver nada preocupado com a casa, há esse direito social que é protegido, que tem a ver com o direito à habitação, que é de usar a casa para a sua habitação. E a lei protege essa posse e dá-lhe até o privilégio de adquirir mediante o uso capião. Mas é nessas circunstâncias muito... Até porque hoje em dia isso é muito difícil de se perceber até que ponto o imóvel está ou não porque há pessoas que às vezes há questões de herdeiros. Muitas das casas que estão, às vezes, aparentemente abandonadas têm que ver com... fazem parte de uma herança, em que os herdeiros não se entendem. Claro. E eu já tive um processo uma vez de uma herança que já vinha há 19 anos e não tinham resolvido aquilo. É para os netos, bisnetos, não é? É quase por isso. É quase por isso. Estas questões às vezes arrastam-se durante muitos anos e depois os imóveis ficam a perder valor. E perdem todos. Mas há sítios, há certas zonas que, apesar do imóvel em si, do edificado, perder valor, aquela zona valorizou-se. Valorizou, exatamente. E, portanto, às vezes a pessoa até não perde, mas a maior parte das vezes, quando o edificado desvaloriza-se, todos perdem dinheiro. Até porque uma casa não estando habitada, ela própria também começa a desenvolver problemas, não é? A nível de... Sim, a falta de manutenção e tudo mais. Portanto, a tal característica, a tal limitação social do direito à propriedade tem muito a ver com isso. O desfiar, o facto... E a lei tem regras, por exemplo, com respeito ao IMI, para que os imóveis abandonados tenham o IMI agravado, de forma a que a edilidade, os municípios possam, em face dos impostos que sejam liquidados em face do abandono, que possa tomar efetivamente posse daquele imóvel. A lei prevê isso também, para evitar que haja tantas casas ao abandono, como há
Efetivamente, há muitas em todo o país, de norte, em todas as cidades, não apenas. Em Lisboa também há, apesar da valorização destes imóveis, encontramos ainda casas abandonadas em Lisboa e noutras cidades à volta de Lisboa e mesmo para o interior, em todo o país. Há muitas casas abandonadas. Imensas. Acho que hoje em dia não há um concelho, não há uma cidade em Portugal que a gente não encontre imóveis abandonados. É um problema em Portugal há muitos anos. E pode até ser um problema de segurança, porque às vezes desenvolvem-se algumas atividades que não são as mais lícitas nessas casas, porque estão assim um bocadinho ao abandono. Às vezes também questões de sanidade, de saúde, questões de saúde se desenvolvem nessa. Portanto, não há interesse nenhum em ver uma casa abandonada. Mas também há que proteger o direito à propriedade, que é um direito fundamental nos países, em Portugal e nos países que tratamos, nos países dos PALOPs. O direito à habitação é um direito que às vezes colide com o direito à propriedade e há que conjugá-lo. Claro. Então o que é que vem a ser o direito à habitação? O que é que vem a ser o direito à habitação? Em Portugal, por exemplo, existe uma regra na Constituição, que é a norma das normas, é a norma que fundamenta o ordenamento jurídico português. Não é a norma acima de todas em Portugal, porque acima da Constituição existe o direito cogente, ou o direito universal, o direito que se impõe onde quer que estejamos, por exemplo, o direito a respeitar a vida, são normas cogentes que se impõem independentemente de qualquer coisa. E em Portugal ainda se impõem também, antes da Constituição, algumas normas comunitárias. Algumas normas do direito comunitário são superiores à Constituição, mas dentro do espaço português, digamos assim, a Constituição é uma das normas fundamentais e prevê que as pessoas têm o direito a ter uma casa, têm o direito a ter uma habitação. Mas isso não significa que seja grátis. Isso não significa que não tenha um custo e que tem que ver... não nos são exigidas responsabilidades, não é? Claro. O direito à habitação significa que a pessoa, tendo uma habitação, essa habitação é privilegiada. O Estado deve protegê-la, até porque a habitação há de ser o centro de uma família, há de ser o sítio mais seguro do indivíduo, digamos assim. A habitação tem esses direitos e o direito à habitação tem muito a ver com isto. Obriga também o Estado e as instituições públicas a terem um programa de promoção da habitação e de edificação da habitação, é o que esta norma exige. E também obriga a que, se um proprietário tem algum litígio com alguém que habita a sua casa, a que se sujeita mais constrangimentos, digamos assim. Há uma equivalência entre o direito à propriedade e o direito à habitação. Há uma equivalência que faz com que nenhum seja superior ao outro e que seja preciso articular, harmonizar um com o outro, de forma a que ambos sejam minimamente satisfeitos. É verdade que, no que respeita ao direito à habitação, a pessoa queria continuar a habitar a sua casa, mas, por vezes, os proprietários dizem que não, ou encerra o contrato, ou então assinas um contrato em que a renda é o dobro. E às vezes a pessoa não tem... Está a acontecer agora, não é? Está a acontecer agora com o mercado obriga. Claro. O mercado as pessoas obriga. não têm escolha, não é? Acabam por estar instaladas e sujeitam-se a esta alteração e variação. Que é a tal questão do direito à propriedade. É preciso respeitar a propriedade daquela pessoa. O direito à habitação existe, mas dentro de certas circunstâncias havia este acordo com aquele proprietário, podia usar naqueles termos, naquele período. Chegamos àquele período, aquela data, o contrato termina, já não tem direito a habitar aquela habitação. É verdade que o senhorio não pode despejar a pessoa de qualquer maneira. Em Portugal, um despejo só pode ser promovido por ordem judicial e por causa do direito à habitação. É um juiz que faz o equilíbrio, é um juiz que prevê, conforme está previsto na lei de processo, o juiz vê qual é a forma adequada de promover a saída daquela pessoa, daquela habitação. Muitas das vezes até nem chega a um juiz, se não houver uma certa oposição por parte de quem habita a casa, nem chega a passar por um juiz, passa por um agente de execução, de uma forma quase administrativa e muito rápida, excessivamente pratica os atos todos de despejo, a pessoa mais facilmente sai da casa. Se só puser, provavelmente há de haver ali um equilíbrio diferente e há de ter uma oportunidade diferente para sair da casa, se calhar com outra dignidade ou se calhar já com uma outra solução de habitação. No que respeita também a despejos administrativos, como por exemplo em Lisboa tem muitas habitações que arrenda a preços
valores mais adequados à condição económica dos inquilinos. Pronto, mas lá está, não é um programa para todos, é um determinado grupo de pessoas. Exatamente, tem a ver com a tal função do Estado de criar habitação e de promover a habitação. E as pessoas habitação social. Exatamente, às pessoas que têm mais carências, uma habitação adequada às suas condições económicas, e essas casas existem. Mas as pessoas podem candidatar-se, por exemplo, a este programa? As câmaras têm, o governo também acho que tem programas de Este programa inclui-se, Marco, também aos imigrantes, por exemplo, que não nacionais? Aplica-se, e eu muitas vezes tenho aqui algumas questões que eu sou deputado municipal no sítio onde eu vivo, e às vezes os regulamentos prevêem certos documentos que os estrangeiros não têm. Em abstrato aplica-se aos estrangeiros, mas depois na prática os estrangeiros vêm-se muito dificultados, mas depois arranja-se maneira. Mas às vezes é preciso, nos municípios, tomar atenção à forma como estão prescritos os regulamentos, porque a intenção é de abranger os imigrantes, mas depois, na prática, eles sentem-se muito dificuldades, porque os funcionários não são quem faz as leis, os funcionários apenas cumprem, e se a lei exige um determinado documento e aquele não tem, porque eles não se lembraram de incluir aquele documento, a pessoa depois parece que não tem, até conseguir dar a volta a isto, se calhar já perdeu algumas posições, ou já desistiu, ou já houve um stress, não é? Já foi parar na televisão e ao tribunal. Às vezes é preciso ter essa atenção ao realizar os regulamentos, de prever os documentos que os estrangeiros têm, e às vezes são os estrangeiros que têm menos documentos os que mais precisam de habitação, e é para esses que se dirigem estes programas. E é estar atento, a pessoa que precisa insistir, arranjar maneira de conseguir falar com alguém, que ajude a ultrapassar alguns obstáculos que às vezes são erros. Nem é por... Às vezes são erros, muitas das vezes não é deliberado. Contratar um advogado ou um jurista às vezes não compensa, ajuda? Se a pessoa não tem... Vale a pena, porque mas se não tiver os documentos também não dá em nada. Às vezes, depende, se encontrar um gabinete, há gabinetes que dão consultas gratuitas e tudo mais, pode ser que assim consiga ultrapassar o problema de uma forma adequada para si, porque às vezes a pessoa não tem condições para estar a pagar a um advogado para responder uma pergunta, uma consulta, e a pessoa, encontrando os gabinetes gratuitos, que às vezes há nas próprias câmaras, às vezes dentro do próprio município encontra-se a solução para o problema, né? O problema está num lado e a solução está no outro, mas dentro da mesma casa. Às vezes isso também poderá acontecer, a pessoa procurar informar-se. Às vezes são os jovens, as crianças, que percebem melhor que os pais aonde é que eles devem ir e indicam aos pais onde é que eles devem ir. As câmaras, se calhar, podem e devem promover junto das escolas estes programas de habitação, estas questões, para que as pessoas percebam melhor, saibam onde se inscrever. Para ter acesso a estas casas. Seja um assunto também tratado com naturalidade, não é? Que as pessoas... Realmente isso que falas das escolas é muito importante, porque parece que é um assunto só para adultos, não é? São os adultos que devem... Os miúdos sabem indicar aos pais. Sim. Estavas a falar do IMI, que eu acho que é um tema muito importante também, podíamos focar nele numa próxima conversa, mas a verdade é que eu noto que em desenhos animados, por exemplo, a minha filha já aprende sobre o IRS. Eu fiquei incrédula num desenho animado em que se estava a falar da importância do IRS, para que é que o IRS serve. E a minha filha explicou-me, não é, que para o bom funcionamento, o IRS e a Segurança Social, para o bom funcionamento do país, senão não temos água, senão não temos... Então, exatamente, se os desenhos animados estão a fazer este papel, não é, isto que supostamente os miúdos começam a aprender, se calhar na 10ª classe, ou não é, os desenhos animados já estão a fazer esse papel. Então as escolas também se calhar deviam preocupar-se, claro, adaptar o conteúdo a uma linguagem mais apropriada para os miúdos, mas começar a abordar estas questões o quanto antes. Eu acho que é importante, porque muitas das vezes os pais trabalham muito, às vezes não vêm com a escolaridade suficiente para perceber algumas coisas, e as crianças estão atentas a isso, percebem e sabem indicar aos pais. Os municípios devem promover algumas destes programas junto de escolas preparatórias, secundárias. Acho que seria útil também, no sentido de se dirigir a quem precisa mesmo, que às vezes encontra-se por aí. Marco, temos uma dúvida de casa. Temos aqui a Joana Jaló, diz que vive na casa dos pais falecidos desde que eles faleceram em 2019. O imóvel está em nome deles
e a Câmara Municipal deu-lhe 24 horas para sair da casa. Até que ponto isso é legal? Muito bem. Há aqui algumas questões que se colocam, que a casa não é efetivamente dos pais, a Câmara cedeu, A ordem cedeu aos pais para que os pais ficassem lá na casa. Em princípio, se é a filha e vivia lá na casa, este arrendamento devia transmitir-se a esta filha. Claro. E isso é uma situação que deveria ficar regularizada. Geracional, não é? Não, que a lei prevê essa transmissão do arrendamento. Isso devia ficar regularizado. E há aqui outra questão também que se coloca, que é as câmaras têm poderes executivos. Ou seja, a Câmara não precisa necessariamente ir a um tribunal para dar uma ordem a alguém. A Câmara pode dar essa ordem a alguém. Há aqui outra questão, que é esta pessoa que recebe esta ordem pode e deve contestar esta ordem. Porque muitas das vezes os tribunais, e foi notícia há cerca de um mês, que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, se não me engano, suspendeu muitas destas ordens de Lisboa. Tá? Portanto, não misturar aqui as coisas, não é? A Câmara é uma coisa, Tribunal é outra. Exatamente. Às vezes, como é óbvio... Sim, a pessoa precisa de contestar junto de um tribunal. Sim. E para isso precisará de um advogado. Muito dificilmente vai conseguir promover essa contestação sem ser com um advogado. Para contestar esta forma de obrigá-la a sair de casa. Porque as câmaras têm esse horas, poder. por amor de Deus, não é? Pronto, é estranho uma câmara fazer isto assim. Claro. E é desumano e não respeita o tal direito à habitação. Mas acontece. Acontece, é verdade. Por isso é que existem as normas jurídicas, porque se as pessoas cumprissem tudo de forma espontânea, não era preciso obrigá-las. Chegar a estes pontos, não é? Portanto, é contestar isto. E no caso dos sem-abrigos, não é? Nós vemos ainda, infelizmente, muitos sem-abrigos em Portugal. Como é que isso depois funciona legalmente? Estas pessoas, como é que vão para aí parar? Porque há imensas campanhas, agora com o frio que estamos a viver, há imensas campanhas de sopa e de acolhimento destas pessoas, mas continuam a ser sem-abrigos, Marco. Eu não percebo bem, gostava de... Olha, eu tenho uma experiência com os sem-abrigo, que eu vivo no Barreiro, mas enquanto estudava também vivia no Barreiro. E muitas das vezes, quando eu chegava a Lisboa, encontravam sem-abrigo, viam sempre a ler o jornal. Era Pedro o nome dele, e a dado momento comecei a falar com ele. Como lia sempre o jornal, havia de saber coisas que havia a aprender com ele. Sim. E fiz muitas conversas com ele e percebi que a característica que ele tinha era mais comum do que eu pensava aos sem-abrigos, em conversas depois com outras pessoas. Muitos dos sem-abrigos são por vontade própria e querem ser... E têm, às vezes, algumas ideias revolucionárias e hippies cerca da propriedade e do capitalismo, e muitos deles são assim. Muitos deles são por causa de problemas de saúde mental e precisam de acompanhamento clínico e de saúde mental. Mas todos precisam de uma sopa quente, de um teto, de vez em quando. E muitas das câmaras têm esses programas. Às vezes são mais conhecidos por uns, mas depois eles são uma comunidade, vão informando-se uns aos outros. Há associações que também estão atentas e conseguem até tirar alguns, porque percebem que são sem-abrigo por causa de questões de saúde mental. Não são necessariamente... Há pessoas que são por questões económicas também, mas são poucas. A maior parte é pelos outros dois motivos. E há associações que conseguem chegar a estas pessoas e ajudá-las, encaminhá-las. E as câmaras costumam ter, para situações mais urgentes, têm programas que acionam em face do frio, em face das chuvas, que muitas das vezes não é suficiente, muitas das vezes parecem acionados tarde, porque são sem-abrigos, são pessoas e às vezes... E têm direito, não é? Enquanto... E é uma questão de humanidade. Claro. Nós vivemos o São Martinho e dizemos que o São Martinho cortou a capa dele ao meio por um sem-abrigo, portanto não custa nada, se calhar, abrir uma porta para deixar a pessoa, em vez de passar a noite ao frio, ficar ali. Não é? São valores do Estado, dos sítios onde vivemos, são valores comunitários, vamos levá-los a sério no que respeita a quem precisa mais. E às vezes as instituições públicas ficam muito fechadas nas suas normas públicas, digamos assim. Há circunstâncias em que eu acho que, mesmo que fosse oficiosamente, não precisa de muitas normas, não precisa de muito dinheiro, só para dar uma solução, porque há municípios em que não há muitos sem-abrigos. No município onde eu vivo não há muitos,
há alguns equipamentos, se calhar não são os suficientes, que ainda assim encontramos um ou outro, que eu, por exemplo, lá para o próximo do meu escritório, tem lá uma senhora sem abrigo, também falo com ela muitas das vezes, e percebo e já cheguei a enviar um e-mail para a Câmara, num momento de muito frio, para ver se lhe dá uma solução. E não foi dada nenhuma solução. A senhora ficou lá e também não posso levá-la para... Claro. Para a minha casa. Tem de ser uma situação pública, tem de ser é um compromisso do Estado. Nós todos ficamos a contar que a Câmara daria uma solução para ali, não deu. E ficamos a lamentar, porque sentimos todos o frio e ficamos a pensar como é que estará uma pessoa num chão de pedra nestas circunstâncias em que eu estou aqui, de dentro de casa, com aquecimento. Ficamos a pensar nisso, temos consciência do outro. Portanto, estes programas, o direito à habitação, tem muito a ver com isto, com esse sentido de comunidade, pelo menos dar um teto a quem precisa. E isto é um direito que está na Constituição Portuguesa, também acho que está em outras constituições do SPALOP, e é levá-lo a sério. Levá-lo à prática tem muito a ver com obrigar o Estado e, por vezes, os próprios cidadãos perceberem que os seus direitos à propriedade devem ser um bocadinho limitados, condicionados, em face deste direito, que é o da habitação. Habitação. Ok. Muito obrigada, Marco. Foi um prazer. Adorei. Vamos aguardar por mais temas. Espero que você aí em casa tenha ficado esclarecido. Caso contrário, já sabe, pode sempre pesquisar aqui um bocadinho mais sobre o Dr. Marco ou também contactá-lo através dos contactos que nós deixamos aqui disponíveis. Marco, foi um prazer enorme. Muito obrigada. Obrigado. E uma boa semana. Boa semana. Obrigada.